Inchaço nos pés, a gente vai falar sobre este assunto agora. Eu já sofri. Sabe, aquela coisa de olhar pro pé e falar, meu Deus do céu, não tem nenhum sapato que dê pra colocar. Porque parece aquele pãozinho mesmo, né? Se você tem alguma dúvida, pode e deve participar com a gente, tá? Minha convidada, já mostrei o rostinho no bloco anterior. Novamente, doutora Fernanda, obrigada, doutora. Boa tarde, Gi. Prazer imenso. Feliz ano novo. Pra nós, um ótimo 2018 pra nós. Doutora, quais são as causas? A gente ouve tanto, né? Ai, ficar com salto alto, viagens longas, isso e aquilo. Mas quais realmente são os motivos? Quais são? O paciente chega no consultório, né, muitas vezes reclamando de inchaço nas pernas, nos pés, e realmente é aquilo que você falou, várias causas, né? Existem doenças sistêmicas como problema de coração, problema de rim, problema de pressão alta, isso tudo vai fazendo com que acumule líquido e inche as pernas. Existem problemas circulatórios, né? E geralmente varizes, tem aquela perna pesada, cansada no final do dia, o paciente geralmente refere um pouquinho de inchaço nas pernas e melhora com repouso, a maioria deles melhora com repouso, né? O paciente deita, eleva as pernas acima do nível do coração, né? Que a gente chama de posição de Trendelenburg, e isso ajuda, né, no retorno dos líquidos, do sangue, dos vasos linfáticos e melhora a circulação, diminuindo o inchaço. O consumo em excesso de sal, então, doutora, que dá esse inchaço normalmente no corpo todo, também faz com que os meus pés enchem? Então, a gente tem inchaço ou por problema de circulação, relacionado a varizes, trombose, edema linfático. A gente tem inchaço por diminuição da proteína, o paciente desnutrido, o paciente que tem insuficiência renal, o paciente que tem cirrose, né? A gente tem inchaço por acúmulo de líquidos na gestação, no ganho de peso, alguns medicamentos que retêm líquido, né? O sal que puxa o líquido e faz inchar. Então, é uma somatória. Às vezes, o inchaço ele não é causa única, um problema. Às vezes, o paciente tem vários problemas. Se você não tratar em conjunto, a gente não consegue estar resolvendo esse problema. Certamente. Tem algumas fotos aí que nós pegamos na internet. Vê se você se identifica, se os seus pés já ficaram assim. Neste caso aí, doutora, um pé apenas inchado, não necessariamente os dois pés incham ao mesmo tempo. Então, quando a gente tem um edema unilateral, que a gente chama, né, a gente pode estar associado a algum trauma, entorse de tornozelo, no caso que a gente tem aqui um pé um pouco mais inchado. Pode ser uma infecção, uma erisipela, uma linfangite, pode ser até uma trombose, tá? O que vai diferenciar um caso do outro são os sintomas associados. Tem paciente que tem febre, infecção, vermelhidão com calor, é infecção. Tem paciente que tem uma dor súbita com inchaço súbito, aí a gente já pende mais pro lado da trombose. Então a gente não tem que pensar só no inchaço em geral. O aspecto da pele pode ser alterado, eu posso sentir dor. Dor, né? Calor local, cor, alteração da cor, né? Outro pezinho? Deixa eu ver se é parecido com o teu. E aí, doutor, parece mais uma fratura, né? Um sapato que machucou, o que você me diria? Esse sinalzinho que quando a gente aperta e fica esse fundo, a gente chama de sinal de cacife. Isso é característico de um edema mole. É característico de edema, não dá assim, só olhando e apertando assim para saber o que é. Teria que estar colhendo a história de uma maneira geral. Mas essa é a característica de um inchaço, que você chega no final do dia, aperta a perna, aperta o pé, aquele paciente que trabalhou muito tempo em pé, ficou muito tempo sentado, fez uma viagem prolongada, chega no final do dia, tá com a perninha assim. E não só os pés, né, gente? Pernas. Dependendo da situação, incha tudo. Face, membros superiores. A gente fica literalmente toda inchada. Inchado. E principalmente quando tem uma infecção generalizada, um problema cardíaco grave, problema renal também faz edema generalizado, que a gente chama edema alérgico. O paciente que tem uma reação alérgica importante, chega até a fazer edema da garganta, precisa ser entubado porque não consegue respirar e fica com edema que a gente chama generalizado. Rosto, tórax, mãos, pernas, medicamentos, né, doutora? Eu imagino que medicamentos para depressão, ansiedade, eles fazem
fazem isso, né? Fazem isso também. Corticoides, que é muito usado tanto no processo inflamatório quanto para tratar algumas doenças especificamente dermatológicas, né? Eles incham porque eles retêm líquido, eles alteram a permeabilidade capilar, que é aquela troca do líquido entre os tecidos e esse líquido fica acumulado inchando. Entendi. Né? Deixa eu só complementar também, o medicamento para câncer de mama, que é bastante utilizado a longo prazo, né? Que é o tamoxifeno, que as mulheres que têm câncer sabem disso, ele também retém líquido. Então, muitas vezes a paciente incha e não sabe, então tem que estar trocando a ideia com o médico. Com certeza. Perguntar para o teu especialista, podendo resolver. Né? Eu tenho... Opa! Quantas vezes a gente vai ter que pedir para o pessoal não ligar, né? Não podem ligar, pessoal, senão vocês atrapalham a gente. Tenho muita dor na minha perna, tenho varizes. Toda noite eu tenho que ficar passando o doutorzinho. Doutorzinho é um medicamento? Doutorzinho é um remédio popular, ele tem mentol, ela disse doutorzinho, mas está dizendo que não resolve. E o pé fica inchado. Ou seja, ela sofre toda noite com esse problema, doutora. E por que aparece à noite, né? Porque o paciente trabalhou o dia todo. Né? E chega no final do dia, as pernas esse sangue não voltou, né, o suficiente, que não trabalhou essa circulação adequadamente, né? Então isso chega no final do dia, o paciente fica sempre com essa queixa de perna pesada, cansada e inchada. Às vezes tem que associar algum medicamento, né? Se o paciente não tiver contraindicação, uso de meia elástica, que é uma coisa que a gente sempre recomenda. Funciona para estar ajudando nessa parte da circulação. Daqui a pouco a gente tem outras fotos de pãezinhos, de pés inchados. Mas antes do intervalo, a doutora Maria de Lourdes, ela quer saber se faz mal o uso do ácido me ajuda, doutora? Acetilsalicílico. Isso. Não, o ácido acetilsalicílico é o AS. Comumente conhecido. Certo. Né? Ele tem uma ação na plaqueta, ele é antiagregante plaquetário. A gente usa isso para evitar trombose, mas não nas veias, nas artérias. E paciente que tem hipertensão, diabetes, às vezes a gente usa de rotina naquela dose menor de 100 miligramas. A dose de 500 miligramas, ela tem uma ação anti-inflamatória. E às vezes o uso crônico de um anti-inflamatório pode gerar um problema renal. E aí o paciente inchar em decorrência do uso crônico do anti-inflamatório. Sim, entendi. A gente vai faturar, tá bom? Intervalo, já já a gente continua falando sobre inchaço, principalmente nos pés, né? Participe. Bora continuar falando sobre inchaço nos pés? Doutora Fernanda, bora lá. Existe um tipo de salto que possa amenizar o inchaço? Não deixou o nominho, mas quer saber aqui a nossa telespectadora. Então a gente costuma comentar de uma maneira geral que a circulação ela volta pelas veias. Então quando tem dificuldade desse retorno acaba inchando mais as pernas. O salto alto, principalmente o salto fino, muito tempo com esse tipo de sapato pode prejudicar a circulação e inchar as pernas. Mas também o sapato reto, sapatilha, rasteirinha também é contraindicado. Então o que a gente costuma comentar? Um salto ideal, um Anabela e todo sapato de salto mais grosso. Se der para mostrar, Mica, dá alguma câmera aí que a gente consegue mostrar? Iguais os sapatos que a gente está usando, né, doutora? Que acaba compensando. Esses com salto. Nossa, olha o meu sapato. Quem quiser me doar um, quem quiser fazer uma doação pode doar. Mas esse salto assim mais grosso é o que alivia, Alivia melhor. Vamos lá, doutora. Tenho trombofilia. Gostaria de saber se posso fazer o uso de espuma, porque tenho muito vasinhos e incomoda muito por queimação. Tive 2 casos de trombose. Espuma, que tipo será de espuma? Espuma é um tratamento que existe para varizes. Ah, certo. Ele não substitui a cirurgia, porque tem alguns casos que a gente tem que levar para a cirurgia, mas em outras situações a gente consegue resolver o problema de varizes com a espuma. Trombofilia, que ela falou que ela tem, é uma doença normalmente genética, onde o paciente tem afinidade por trombo. Então, o organismo dele forma coágulos que entopem a circulação. No caso, ela falou até que já teve 2 episódios de trombose. Né? Não seria indicado o uso de espuma para esse tipo de paciente, porque existe o risco de complicação, então não aconselho. Ok. De Rio Preto,
Gostaria de saber, por causa do diabetes, o motivo dos meus tornozelos incharem muito quando uso sapatos fechados, tipo tênis ou sapatilha. Tem a ver com diabetes, doutor? Esse inchaço aí, quando a pessoa tem o diabetes? Então, o diabetes, ele não tem como principal manifestação o inchaço. Aí vai ter que estar vendo outros fatores associados. Se é um paciente que está com sobrepeso, se é a postura de trabalho, ou se de repente esse diabetes já está num quadro evoluído, que já tem um comprometimento renal, e aí esse inchaço seja consequente da alteração renal pelo diabetes. Olha aqui a Márcia de Ibitinga. Meus rins estão com bactérias. Tem 4 anos agora que está tudo certo, mas eu não paro de inchar. Tomo 3 litros de água e não faço xixi. O que eu faço para melhorar essa situação? E, doutora, ela bebe o líquido, a quantidade de líquido suficiente, né? 3 litros ela colocou, só que ela não vai ao banheiro, ela não faz xixi porque tem problema nos rins, não está eliminando. Todo líquido hoje a gente elimina pelo suor, pela urina, né? O interessante seria ela quantificar, né, guardar essa, que a gente chama de urese de 24 horas, para quantificar o quanto ela está eliminando. E dá até para analisar essa urina dela, para ver se existe alguma outra alteração, perda de proteína, alguma outra alteração por conta do rim dela não funcionar adequadamente por conta dessas infecções que ela já teve. Quero saber se tem algo natural que possa ajudar a aliviar as dores e os inchaços. Está dizendo que é do bairro Ana Jacinta Alice. Aquelas receitinhas que a gente adora, sabe? Tá. Então, eu costumo falar, medicamento tem que estar usando sob orientação médica realmente. O que você pode fazer em casa? Banho de água morna para fria, evitar banhos de água quente, imersão em água muito quente, porque isso pode estar dilatando a circulação, sauna, né, ficar muito tempo exposta ao sol, porque o calor ele é vasodilatador, então ele dilata a circulação, extravasa o líquido e acumula esse líquido dando o quadro de edema. Então banho morno para frio, quando passar o creme hidratante, passar no sentido do pé para a coxa, que é o sentido de retorno venoso. Então, ao invés de fazer assim, vai fazer um movimento de baixo para cima, ajudando tanto o retorno dos líquidos quanto o retorno do sangue. Drenagem linfática, que é uma opção também quando a pessoa tem a possibilidade, né? E durante o dia fazer alguns intervalinhos colocando as pernas elevadas. Se a pessoa trabalha muito tempo sentada, ela levanta, dá uma voltinha em volta da mesa, fica na ponta do pé, calcanhar, ponta do pé, calcanhar, faz movimentos, assim como viagem de avião, né? Uma viagem de automóvel mesmo prolongada, que você tem a possibilidade de estar movimentando a circulação para estar ajudando nesse retorno. Com certeza. André, para a gente encerrar, tem, acho que mais uma foto, não tem? Só para a gente analisar rapidinho. Olha que pãozinho, doutora, parece de uma criança. Parece um pezinho de criança. Aí, mas pode até ser de uma pessoa de mais idade, mas que já perdeu todo aquele contorno, né, do tornozelo. Inchado, né? Inchaço. Né? O outro pé parece que o outro dedo, se for o dela, parece que não está tão inchado. Exatamente, né? Olha esses dois aí. Também, e você vê que tem um pouco vermelho, brilhante, vermelho, né? Isso. Pode estar associado ao calor, a um quadro infeccioso. Olha isso, gente. Marcou o sapatinho. O sapatinho do bebê. E é uma coisa que o paciente tem que prestar atenção, porque senão garroteia, pode dar bolhas, dar feridas. Isso. Cuidado com o sapato que você vai escolher. Olha como pode ficar. E a meia aí que a gente questionou, né? Sim. A meia, a maioria dos pacientes a gente recomenda meia, a não ser que tenha feridas, um quadro infeccioso ou tenha insuficiência arterial, que aí é outro problema que a gente contraindica o uso da meia elástica. Certo. Mas a meia é um aliado muito. Certamente. O problema nosso é que a gente mora numa região quente, então a maioria das pessoas... Né, gente, mas faz um esforço para usar que resolve o problema. Com certeza. Beijo, gente. Não dá mais tempo. Ótimo final de semana. Até segunda.